Hora de política aqui no Itararé Notícias. Matheus Souza, o prefeito Romero Rodrigues andou ampliando o leque de nomes de prefeitáveis que tem a sua simpatia. Boa noite. Boa noite, Cheta. Mônica, muito boa noite, telespectador. A posse de Tovar Correia Lima, o deputado licenciado na Secretaria de Planejamento, causou a interpretação de que essa aproximação ou reaproximação dele da administração municipal seria um indicativo de que já haveria uma definição pelo nome do deputado como candidato a prefeito do grupo ou do agrupamento político que integra o prefeito de Campina Grande. Mas na entrevista, Romero tratou de espalhar, de abrir esse leque aí e pelo menos diluir, por enquanto, esse afunilamento do processo de definição do candidato à sua sucessão. Vamos conferir. Em relação ao PP, o vice-prefeito Elivaldo Ribeiro é um companheiro nosso, tem sido correto, tem dado a sua colaboração, tem sempre sido solícito no que é a demanda de Campina. No caso específico do PP, a gente tem uma relação não apenas política, mas também uma relação de amizade com os membros do partido. E sempre se trabalha na hipótese, na expectativa, na perspectiva da gente estar junto das eleições, independente de qualquer das decisões das eleições do próximo ano. A gente vai estar conversando sobre isso com ele e com outras legendas, mas assim, temos uma relação muito boa com o Partido Progressista. A preço de hoje, Tovar é um dos grandes nomes a disputar as eleições de 2020, apoiado pelo senhor? Tovar é um grande nome, sempre foi, não de hoje, sempre. Primeiro pelo conhecimento que tem com a cidade, a identidade com Campina Grande, a relação harmônica comigo, com toda a equipe, embora também devamos ressaltar que temos outros bons quadros, a exemplo do próprio deputado Bruno Cunha Lima, que é um grande colaborador também, está conosco na chefia do gabinete. Lembrar também, inclusive com passagem também do gabinete do prefeito, do deputado Nino Gé, que também foi outro grande colaborador. O senador Carlos, se houver efetivamente manifestação de pretensão da parte dele também, a gente vê com muita simpatia, também outro nome extraordinário. Temos ainda o ex-secretário André Águia, que é outro quadro extremamente técnico, competitivo, conhece como ninguém a cidade. Tem um quadro que às vezes não se fala, mas é um rapaz extremamente qualificado, técnico, fazendo um trabalho extraordinário na Superintendência de Trânsito. Hoje nós temos um órgão extremamente respeitado, que tem realizado ações de mobilidade na cidade inteira. Félix Neto também, Dr. Dalton Gadelha, outro nome que vem aí da parte comercial, empresarial, alguém que tem uma visão futurista, partido que é aliado da nossa base, o PSC, tem um carinho e respeito também muito grande do Dr. Dalton. Dr. Horácio, né? Dr. Horácio também é outro quadro bom, técnico, qualificado, vem aí do Judiciário Paraibano, pode ser também um nome que venha a ser discutido, refletido sua possibilidade também de compor na questão das eleições do próximo ano, e do próprio PP, que nós falamos há poucos instantes, tem quadros extraordinários também no Partido Progressista. A gente não pode deixar de mencionar o próprio Lucas Ribeiro, aí, um jovem talentoso, passou pela Câmara, está na Secretaria de Ciência e Tecnologia. É pré-condição que o candidato terá o seu apoio esteja afiliado ao PSD? Não vou fazer imposição disso. Eu até gostaria que fosse do meu partido, do PSD. Mas, assim, não vou fazer nenhuma imposição, porque eu acho que você, quando impõe, você termina restringindo até o diálogo com outras siglas partidárias que têm quadros extremamente técnicos, qualificados e extraordinários. Não é só o PSD que tem. Evidentemente, nós vamos tentar, nós teremos uma reunião do PSD, um encontro, aliás, para debater vários temas importantes na próxima sexta-feira. Teremos provavelmente algumas filiações partidárias que já sinalizaram com esse desejo na cidade e também no Estado, mas ninguém vai estar impondo, porque eu acho que fica uma condição muito taxativa. A relação boa conosco é de todos os partidos que fazem parte da base. Uma outra informação vinculada à Prefeitura de Campina Grande é que hoje o juiz Rui Jander Teixeira, da Terceira Vara da Fazenda Pública, acolheu em caráter de liminar, ou seja, ele não aprofundou-se no mérito ainda, é uma decisão em caráter liminar, da ação popular que foi movida em relação à doação na semana passada por parte do Poder Legislativo de Campina Grande
do terreno onde funciona a Vila City São João, área de 24 mil metros quadrados. A determinação do magistrado é para que o prefeito Romero Rodrigues, o projeto que foi originário do Poder Executivo, evite de consumar qualquer doação até a conclusão da tramitação dessa ação popular. O juiz, Rui Janda, também mandou notificar o cartório de registro de imóveis de Campina Grande. Na sua decisão, ele disse que, à primeira vista, pode-se vislumbrar prejuízo para a coletividade e com possível afronta ao princípio da impessoalidade. O Rui Janda também diz que haveria, inevitavelmente, no seu entendimento, a necessidade de publicidade prévia acerca da intenção do poder público municipal de fazer a doação do referido imóvel à iniciativa privada. Ari, como se encaminha aí para o ano eleitoral na Paraíba o PSB, partido que está rachado há alguns meses, né? Mônica, muita gente vai querer se candidatar pelo PSB no ano que vem e não vai ter legenda para isso. É que a nova direção do partido, que tem agora formalmente a figura do ex-governador Ricardo Coutinho, Ricardo mandava no partido, mas do ponto de vista orgânico, legal, ele não era o comandante do partido no Estado. Mas há alguns meses, em função da intervenção do diretório estadual, ele é sim o comandante de fato e de direito do PSB no Estado. E muitos deputados, muitos pré-candidatos a prefeitos vão ficar sem legenda, porque o Ricardo Coutinho vai fazer uma espécie de triagem, ou depuração, como queiram, e alguns postulantes terão que buscar outra alternativa em termos de legenda para disputar, se quiser, as eleições do ano que vem. É aguardar e conferir essa depuração no PSB. Aliás, Ricardo Coutinho reapareceu ontem e deu uma fustigada novamente no governador João Azevedo, dizendo que o ritmo da administração estadual está muito aquém, na atualidade, em comparação ao que ele deixou quando estava no exercício do Poder Executivo da Paraíba. Muito bem. Olha, o chanceler da Unifacisa, o médico empresário Dalton Gadelha, é o entrevistado do Ideia Livre de hoje. O programa será especial com quase 1h30 de duração. O Ideia Livre começa depois do Jornal da Cultura. O que é a pauta, Arimatea? Muita política, muita análise de conjuntura e de perspectiva sobre Campina Grande dos dias atuais e o que se pode vislumbrar para a cidade no curto e médio prazo, e também um pouco de análise de conjuntura nacional, como é que o país está avançando, a ótica do Dr. Dalton Gadelha. Pois é, imperdível realmente o programa. Vamos a Brasília agora saber de Napoleão de Castro as novidades da capital federal. Cumprimentos, Anchieta. Você, Mônica Arimatea Souza, muito boa noite ao nosso telespectador. Terça-feira, a equipe Itararé voltando aqui de Brasília no acompanhamento direto da capital federal. Tivemos hoje um encontro na residência oficial da presidência do Congresso, presidência do Senado, a casa do senador Davi Alcolumbre, com líderes partidários, 26 senadores, presidente da Câmara, o ministro Sérgio Moro. O objetivo era se chegar a um consenso em cima de um único projeto que pudesse tramitar nas duas casas em relação à prisão após julgamento em segunda instância. Não houve acordo e, com isso, os três projetos que neste momento estão sendo debatidos na Câmara e no Senado vão continuar sendo apreciados pelos parlamentares, até que se consiga montar um calendário, se fechar um projeto único e aí se definir de vez o que pensam senadores e deputados em relação a esse tema. É importante destacar que muitos questionam o projeto que tenta mudar o Código Penal, entendendo que deixaria em aberto na Constituição espaço para recursos nos tribunais superiores. Por isso, muitos defendem a edição de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que ficaria no texto constitucional e não caberia recurso nos tribunais, como o STJ e também no Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, quem conversou com a gente da bancada paraibana foi o deputado, presidente da Comissão de Educação do PSDB, Pedro Cunha Lima. Você
tem um processo que corre em primeira instância com direito a contraditório, a ampla defesa, a testemunha, a apresentação de provas, e aí você tem uma primeira condenação, e aí um juiz de primeiro grau diz que você cometeu um ilícito, você tem o direito de recorrer, e até então não existe nenhum tipo de punição, você tem o direito de recorrer para um segundo julgamento dentro de um colegiado, onde mais de um magistrado, novamente, dentro da ampla defesa, do contraditório, testemunhas, produção de provas. Depois dessa etapa você tem uma segunda condenação, então o Poder Judiciário duplamente lhe coloca como alguém que cometeu um ilícito, um crime, e mesmo assim a punição não chega até você e você recorre não para um recurso que dura 6 meses, mas para um recurso que pode durar 20 anos. Está aí o deputado Pedro Cunha Lima conversando com a nossa equipe. Em termos de Congresso Nacional, movimentação grande hoje, tivemos uma mobilização da Frente Nacional de Prefeitos e na semana que vem será a Confederação Nacional de Municípios que terá a Brasília os prefeitos, principalmente daquelas cidades ameaçadas por extinção no projeto do governo que tramita aqui no Congresso Nacional. São essas as principais informações de momento, nesta terça-feira de notícias de Brasília. Para o Itararé Notícias, reportagem de Napoleão de Castro. Pois é, e essa acordo aí dos presidentes do Congresso ficou, agora essa história da prisão em segunda instância para 2020, né? Tem uma perna nova aí, né, Anchieta? É que um deputado inventou de fazer uma emenda dizendo, olha, eu concordo com essa questão da aplicação da pena, ou do cumprimento da pena, a partir de segunda instância, mas eu acho que isso deve extrapolar a área penal, para a área do direito civil, para outras áreas. Aí foi quando a questão complicou, e aí disseram, vamos deixar isso para o ano que vem. Só um exemplozinho rápido disso. Precatórios. Imagine que as decisões de precatório não aguardassem o governo federal, que tem muito precatório, INSS, um monte de coisa, servidores, planos de cargos de servidores que não foram recolhidos. Imagine a obrigação de ter que pagar isso no primeiro tribunal que dissesse, olha, os servidores têm direito, o beneficiário do INSS tem direito. A partir daí fosse obrigatório o pagamento. Olha o impacto financeiro que teria isso. Só um númerozinho para arrematar esse tema. Hoje, somados, estados e municípios do governo federal têm aproximadamente 140 bilhões de reais de precatórios para serem pagos. Quando ele sugeriu avançar além da área penal, tumultuou o meio de campo. Não, vamos deixar isso para 2020 para rediscutir esse assunto. O Conselho Nacional do Ministério Público fez uma advertência ao coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Ele fez críticas em entrevistas pesadas, novamente, em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje à noite, daqui a pouquinho, começa a sessão do Tribunal Superior Eleitoral, que vai discutir a possibilidade ou não do reconhecimento de assinaturas eletrônicas digitais para embasar o pedido de registro de candidato, o pedido de registro de partidos políticos. O principal interessado, o mais imediato, é o novo partido do presidente Jair Bolsonaro, Aliança pelo Brasil. A pauta de hoje à noite do Tribunal Superior Eleitoral. E hoje o jornal Folha de São Paulo trouxe uma denúncia dizendo que a campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República no ano passado deixou de incluir na prestação de contas à Justiça Eleitoral, ao TSE, a contratação de aproximadamente 11 milhões de santinhos, o custo dessa contratação. E o governo federal anunciou hoje que pretende privatizar a área do auxílio, a concessão do auxílio-doença e também de acidente, da remuneração de acidentes dos servidores federais acidentados. Duas áreas que é pensamento fazer essa privatização da gestão desses serviços. E hoje, depois de muitos e muitos anos, para fechar, o Banco Central teve que intervir para segurar a cotação do dólar. O dólar chegou a ser cotado a R$ 4,27, a maior cotação dos últimos anos,
e o governo fez a intervenção através do Banco Central para baixar ou segurar a moeda americana. Ficou fechado em R$ 4,24. Como é que é feita a intervenção? O Banco Central, que tem muito dinheiro, muito dólar estocado, ele oferece o dólar por um preço mais barato, ou seja, ele inunda o mercado naquele momento com dólar, e quanto grande volume de dólar faz a moeda americana baixar de cotação aqui no país. Isso não pode ser feito a todo momento, é como se fosse uma espécie de um antigripal, um antifebril, só pode ser feito em situações muito pontuais, foi o caso de hoje. Boa noite, Ari. Muito boa noite.